Você já ouviu alguém dizer que a Bíblia se contradiz? Ou ainda, cada um interpreta a Bíblia de um jeito? E se eu te dissesse que existe uma forma de reunir tudo o que a Bíblia ensina sobre um determinado assunto, respeitando o contexto de cada texto e enxergando a mensagem completa de Deus? A grande sacada aqui é que essa aparente contradição que muitos dizem, na maioria das vezes é só uma falta de organização na hora do estudo bíblico. É exatamente essa falha que a teologia sistemática corrige. E hoje você vai descobrir por que ela é uma ferramenta indispensável para conhecer melhor a Deus e compreender toda a Bíblia. Tudo isso no primeiro episódio da nossa nova série Doses, Teologia Sem Complicação. Então, roda a vinheta! Antes de tudo, vamos responder a pergunta: o que é teologia? A palavra vem de dois termos gregos, theos, Deus, e logos, que seria estudo, palavra. Então a teologia significa literalmente o estudo de Deus e tudo aquilo que ele revela pra gente. Mas o que torna uma teologia sistemática? É justamente o fato de organizar os ensinos da Bíblia por assunto. Em vez de estudar a Bíblia aleatoriamente ou apenas na ordem que os livros aparecem, a teologia sistemática reúne tudo que a Bíblia diz sobre um mesmo tema, junta num lugar só. Não é uma doutrina nova, é simplesmente pegar o que já foi revelado na fonte original e organizar para facilitar o entendimento sobre coisas como quem é Deus, quem é Jesus, o que é salvação. Entender as escrituras como um todo é um desafio monumental. Estamos lidando com um material incrivelmente antigo e complexo que foi escrito ao longo de 1500 anos por aproximadamente 40 autores diferentes em contextos variados. E para completar, esses ensinos estão espalhados em diversos gêneros literários. Tem narrativa, lei, poema, profecia, evangelho, carta. Por isso, quando queremos entender um assunto, precisamos olhar para toda a revelação bíblica. E é exatamente esse princípio que vemos nas Escrituras. Jesus, por exemplo, explicou toda a mensagem a respeito dele, utilizando diferentes partes do Antigo Testamento. Os apóstolos também faziam isso constantemente, relacionando diversas passagens para ensinar uma única verdade. A Bíblia não foi escrita como um manual de doutrinas. Você não tem um sumário organizado para consultar na maioria das vezes, porque os ensinos vitais estão distribuídos por todas essas eras e livros. E é por isso que a gente precisa tanto de uma abordagem estruturada, um método que colete essas informações de forma coerente, sem tirar nada de contexto, para que possamos enxergar o quadro completo da nossa fé. E é aqui que entra a regra de ouro da interpretação, mais conhecida como hermenêutica protestante. Ela se baseia no método gramático histórico e no princípio sola scriptura. Esse método substituiu o método alegórico medieval, que foi a forma dominante de interpretar a Bíblia durante a Idade Média. O método medieval sustentava que os textos sagrados possuíam múltiplos níveis de significado ocultos, além do sentido literal, buscando extrair verdades espirituais e morais, proféticas de cada detalhe do texto, muitas vezes ignorando o contexto histórico original. Já o método gramático histórico estabeleceu que as escrituras são claras e acessíveis ao indivíduo sobre a iluminação do Espírito Santo. Ele defende que a Bíblia é a sua própria intérprete, priorizando o sentido literal e natural pretendido pelo autor. Isso se resume na máxima: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Mas aí eu já estou meio que pressentindo os dedos ali, indo nos comentários e se preparando para colocar: ei, mas espera aí, Jorge, a Bíblia interpreta a própria Bíblia? Isso não é andar em círculo? Não é uma falácia lógica? Por esse motivo é super importante nós fazermos uma distinção clara aqui. Na lógica formal, sim, seria um problema usar um livro para provar que esse mesmo livro é verdadeiro.
Mas a teologia sistemática não está tentando provar a autoridade da Bíblia para quem não acredita nela. Fazer isso é trabalho da epistemologia, que não é o nosso objeto de estudo hoje. A teologia joga no campo da hermenêutica, ou seja, na compreensão coerente dos ensinos internos, partindo do pressuposto. Cara, vai vender melancia agora. Você bota fé numa coisa dessa? Melancia. O moço vai vender melancia na hora que eu tô gravando. Assim, tá bom, moço. Deus abençoe essas melancias. Não é melancia, é ovo. É ovo. Se bem que o ovinho ia bem agora, não vim com pão. E café. A teologia joga no campo da hermenêutica, ou seja, na compreensão coerente dos ensinos internos, partindo do pressuposto que a Bíblia é sim a palavra de Deus e a nossa fonte normativa. E é a partir desse ponto de partida que a gente busca sistematizar tudo o que ela diz. É semelhante ao que acontece quando um jurista interpreta uma Constituição. Ele utiliza os próprios artigos da Constituição para esclarecer os significados de outros artigos. Ou quando um cientista busca compreender uma teoria utilizando os princípios do próprio campo de estudo dele. Da mesma forma, se admitimos a Bíblia como uma fonte de revelação divina, faz sentido permitir que as passagens mais claras expliquem aquelas que são mais difíceis e que toda a escritura seja considerada antes de tirar conclusões sobre qualquer doutrina. Esse princípio não pretende convencer quem ainda não reconhece a autoridade das escrituras. Ele orienta a interpretação dentro do próprio sistema de crenças cristão. A questão da autoridade e inspiração da Bíblia nós vamos tratar separadamente num próximo episódio, ok? Teologia sistemática, ela procura responder perguntas como: o que é o pecado? Reunindo os textos relevantes, considerando seus contextos e apresentando uma visão completa, como um quebra-cabeça, onde cada versículo é uma peça. Se olhamos apenas uma peça, vemos apenas parte da imagem. Mas quando todas são colocadas no lugar correto, conseguimos enxergar um quadro completo. É isso que a teologia sistemática busca fazer. Ela não substitui a leitura da Bíblia. Ela organiza aquilo que a própria Bíblia ensina. Pensa só, alguns assuntos aparecem em dezenas ou até centenas de passagens. Se quisermos entender, por exemplo, quem é Cristo, não basta apenas ler um evangelho. Precisamos considerar as profecias do Antigo Testamento, os evangelhos, as cartas de Paulo, Hebreus, Apocalipse. O mesmo acontece com temas como pecado, graça, fé, o Espírito Santo, a igreja, o reino de Deus. Agrupar esses ensinos facilita compreender a unidade da revelação bíblica. Ao longo da história, a teologia sistemática costuma organizar seus estudos em grandes áreas. Entre elas estão bibliologia, a doutrina a respeito da Bíblia, teontologia ou paterologia, que é o estudo a respeito de Deus, seu ser e sua natureza, cristologia, da pessoa e obra de Cristo, pneumatologia, sobre o Espírito Santo, antropologia bíblica, que é o que estuda a origem, natureza e propósito do ser humano sob uma perspectiva das Escrituras, a martiologia, que é o estudo do pecado, soteriologia, que é o estudo a respeito da salvação, eclesiologia, que é o estudo da igreja, e escatologia, que é o estudo sobre as últimas coisas. Cada uma dessas áreas responde perguntas importantes a respeito da fé cristã, e é justamente esse caminho que nós vamos percorrer ao longo dessa série. Talvez você pense, isso parece muito acadêmico, mas a verdade é que toda pessoa possui alguma teologia. A diferença é que ela pode ser correta ou equivocada. Aquilo que acreditamos sobre Deus influencia o nosso modo de orar, nossa adoração, nossas decisões, a nossa esperança e até a nossa maneira de enfrentar o sofrimento. Conhecer corretamente quem Deus é transforma a forma como vivemos. Por isso, estudar teologia sistemática não é apenas adquirir informação,
é crescer no conhecimento de Deus para viver de maneira mais fiel à sua palavra. Agora que entendemos um pouco sobre o que é a teologia sistemática e por que ela organiza o ensino bíblico em temas, surge uma pergunta fundamental. Como sabemos que a Bíblia é realmente a palavra de Deus? E esse vai ser o assunto do nosso próximo episódio, quando iniciamos a primeira grande área da teologia sistemática, a bibliologia. Se você gostou desse conteúdo, se foi útil para você, deixa seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com quem deseja conhecer mais profundamente as verdades da palavra de Deus. Nós nos vemos no próximo episódio. Um forte abraço, Deus abençoe.